Olá, Pai do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, bem-vindo a mais uma reflexão sobre o fim dos tempos. Sou grato a Deus por sua vida. Deixe seu like, seus comentários, compartilhe essa reflexão bíblica, abençoe outras pessoas. Se inscreva aí e acione o sininho para você receber as notificações aí dos próximos vídeos que eu estarei postando. Dando sequência aí na construção do conhecimento sobre o fim dos tempos, eu vou te mostrar que os anjos eles terão papéis definidos nos juízos vindouros. Entrarei aí nos detalhes sobre os anjos que estão presos em cadeias e serão soltos aí para atormentar os moradores da terra no período da grande tribulação. Sem sombra de dúvida, os anjos eles serão agentes de Deus na execução das pragas apocalípticas. O versículo do dia está em Apocalipse, capítulo 9, versículo 15, que diz: E foram soltos 4 anjos que estavam aí preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Na verdade aplicada, o pastor César Pereira, comentarista da lição deste trimestre, ele diz que os anjos no tempo do fim terão um papel fundamental nos flagelos de Deus sobre a humanidade. Que o Espírito Santo de Deus ele realize um genuíno avivamento em sua vida e que outras vidas também sejam alcançadas em tempo oportuno, para ter aí a oportunidade de se livrar desse período tenebroso que virá sobre os habitantes da terra. É importante lembrar que Deus sempre ele se serviu dos anjos para ministrar bênção em favor dos seus servos na terra, chegando a prometer que o seu anjo ele acamparia ao redor das pessoas que temem a ele e os daria livramento de todo o mal. Também o Senhor prometeu dizendo que aos anjos ele dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, para eles te sustentarem em tuas mãos, para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. No evento que marcou aí o mais alto grau de condescendência divina, de Deus se rebaixar para estar com a humanidade, o anjo Gabriel foi o responsável em anunciar a Maria, a noiva de José, a sua gravidez sobrenatural. Os anjos eles estiveram envolvidos no anúncio da ressurreição de Jesus. No momento em que Jesus retornou ao céu após a sua ressurreição, os anjos também falaram aos discípulos. Os anjos ministram em favor dos santos e eles terão também papel fundamental aí no arrebatamento da igreja, como também dos demais eventos relacionados com o fim dos tempos. Como em todas as situações, as oportunidades elas vêm, mas elas também vão. Caso a pessoa ela deixe de aproveitar as oportunidades que ela tem, ela pode perder a oportunidade para sempre. Quem insistia aí em viver em desacordo com a vontade de Deus, deixando de se beneficiar do papel dos anjos para servir os servos do Senhor aqui na terra, infelizmente, terão que suportar aí os juízos divinos que serão executados pelos anjos. Eles que serão os mensageiros das profundas adversidades que a humanidade vai experimentar na terra. A prova dessa verdade bíblica está em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 12. Após os anjos tocarem aí as 7 trombetas apocalípticas, 3 anjos eles sairão entregando mensagens distintas aos habitantes da terra, mas com um único objetivo. O objetivo de advertir a humanidade de que a terra atravessa um período de dor e sofrimento como resultado aí da recusa das pessoas em aceitar a vontade de Deus para suas vidas. O primeiro anjo ele estará levando em sua mão o Evangelho Eterno. E o uso desse termo Evangelho Eterno ele se refere a um Evangelho imutável. Ficará claro aí que o que a humanidade experimentará em consequência aí da abertura dos 7 selos, do toque das 7 trombetas e do derramar das 7 taças da ira de Deus foi previsto no Evangelho. Perceba o que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 a 19. Inclusive, o versículo 16 ele é considerado o texto áureo da Bíblia. Esse texto diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, ou seja, a causa dos juízos e da ira de Deus é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Alguém pode até entender ser injusto derramar a ira de Deus sobre a humanidade, tendo em vista aí a fragilidade, a impotência da vida humana. No entanto, eu te pergunto, seria justo Deus dispensar o mesmo tratamento aos ímpios que ele dispensa aos seus servos fiéis? Comportamentos diferentes, eles merecem o mesmo tratamento? Plantações diferentes produzem os mesmos tipos de plantas e frutos? Quando o anjo com o evangelho eterno deixar claro aí que o que está acontecendo na terra for anunciado por Jesus, por seus discípulos e também pelos profetas do Antigo Testamento, as pessoas elas terão uma nova oportunidade de reconhecer suas falhas e de se reposicionarem diante de Deus, abraçando a Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. O anjo que tem o evangelho eterno nas mãos, ele chegará a dizer com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Com a revelação de que o governo mundial é o anticristo apoiado por um falso profeta sob a influência e domínio de Satanás, essa trindade satânica ela vai conduzir o mundo em um período de grande escassez de alimentos. Mesmo que essa trindade satânica ela esteja no auge e em pleno exercício da autoridade na terra, controlando e proibindo aí os opositores de comprar, de vender, exigindo que as pessoas aceitem a marca da besta, se aliem ao sistema implantado pelo anticristo, um segundo anjo deixará claro aí a sua derrocada e anunciará também a sua queda. Um terceiro anjo, ele expressa aí severas advertências contra os que se submeterem a essas exigências do governo mundial, liderado aí pelo anticristo no período da grande tribulação. Os adoradores da besta que receberem o sinal, seja na mão, seja na testa, eles serão destinados a serem atormentados com o fogo e enxofre diante dos anjos e do Cordeiro de Deus. Ou seja, no terrível momento em que os juízos divinos estiverem sendo derramados sobre a terra, as pessoas elas terão a oportunidade de terem aí amenizado seus sofrimentos de forma temporária, se aliando ao anticristo. Mas também elas poderão resistir, preservar a fé, sofrer aí por um período temporário para eliminar o risco de ser atormentado com fogo e enxofre, que é uma alusão ao sofrimento eterno, a eterna separação de Deus. Lá é onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se referindo aí ao importante papel dos anjos, o pastor Orivaldo Prates ele diz que os anjos transmitem as mensagens ao povo de Deus e executam os seus juízos sobre os seus inimigos. Vamos agora aos anjos e às pragas de Deus. Tudo que os anjos farão nesse período aí, tocando as trombetas e também derramando as suas taças, eles farão em plena obediência a Deus. Só com um importante detalhe: os anjos que hoje eles estão ministrando em favor dos servos de Deus não serão os mesmos que estarão executando os seus juízos no período da grande tribulação. Os anjos responsáveis aí pelos flagelos de Deus sobre a terra serão outros anjos. Com a abertura do 7º selo e passada aí a meia hora de suspense pelo que haverá de acontecer, 7 anjos, eles que estão diante de Deus, receberão 7 trombetas, as quais eles estarão tocando para desencadear os eventos seguintes, eventos aí relacionados com a ira de Deus sobre a humanidade, e mais especificamente essas coisas que vão acontecer no toque das 7 trombetas, eu vou tratar com você na lição de número 6. Um outro anjo, ele pega um incensário que está no santuário celeste, contendo a oração dos santos, cujos resultados dessas orações sobem até diante de Deus. O anjo, ele pega o incensário, ele vai no altar do incenso e do fogo que está no altar do incenso, ele coloca no incensário. Em seguida, ele lança, ele derrama sobre a terra. No tabernáculo do Antigo Testamento havia um altar pequeno, feito de madeira de acácia e todo coberto de ouro. Esse altar pequeno ele ficava aí na divisória do lugar santo com o lugar santíssimo. E o incenso especial, que era queimado de manhã e à tarde no altar do incenso, e as brasas ficavam acesas durante todo o período da noite, tem aí em seus componentes todas as características de como devem ser compostas
as orações dos servos de Deus. Um outro detalhe interessante em relação ao incenso especial é que a forma como o incenso santo ele era produzido, ele era preparado, tipifica aí o processo pelo qual Jesus se submeteu na cruz do Calvário. Eu trago essa informação aqui para te dizer que cada pessoa deve ter uma atenção especial quando orar, quando clamar a Deus. Pois os juízos de Deus, os juízos vindouros que Deus estará derramando sobre os ímpios, será uma resposta ao clamor dos servos de Deus e das servas de Deus na terra. E só estará atingindo aqueles que rejeitam o sacrifício de Jesus em prol da humanidade. Nas 4 primeiras trombetas, os anjos vão provocar uma destruição no mundo natural. Vai atingir a fauna, a flora, vai provocar perca aí na terça parte da vegetação, a terça parte da vida marinha, a terça parte dos rios e das fontes das águas e a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Com as últimas 3 trombetas tocadas pelos anjos, os juízos divinos vão recair sobre os ímpios deixados no arrebatamento da igreja. E serão executados aí por gafanhotos que, sob a liderança do anjo do abismo, que no grego é denominado de Abaddon, de destruidor, estarão atormentando a humanidade. Veja Apocalipse capítulo 9, versículos 1 a 3. O 5º anjo tocou uma trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço. Escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder como o poder que têm os escorpiões da terra. Nas Escrituras, os anjos eles são descritos como estrelas. E aqui em Apocalipse capítulo 9, versículo 1, como também em Isaías capítulo 14, versículo 12, a estrela que cai é Satanás, que terá aí permissão provisória para soltar os anjos demoníacos para atormentar a humanidade. Com o toque da 6ª trombeta serão soltos 4 outros anjos. Esses anjos eles estão aprisionados no rio Eufrates, conforme está em Judas capítulo 1, versículo 6, Apocalipse capítulo 9, versículo 14. Com a força, a maldade, a rebeldia aí de um exército de 200 milhões de soldados, esses demônios eles executarão a terça parte dos homens da terra com pragas através do fogo, pela fumaça e também pelo forte odor de enxofre. Se você prestar atenção, já na atualidade, aonde há manifestação dos anjos caídos, aonde existe manifestação de demônios, pode-se perceber um forte odor de enxofre. Quanto aos anjos e os cálices da ira de Deus, serão aí em número de 7. E eles serão os responsáveis em consumar a ira de Deus sobre a humanidade ímpia. E sobre também os poderes satânicos vigentes aí na terra no período da grande tribulação. Sobre essa trindade satânica, os poderes satânicos, eu vou estar tratando com você na lição de número 9. Perceba alguns detalhes aqui que são importantes quanto a esses anjos de Apocalipse, capítulo 15. No versículo 6, diz que eles sairão do santuário. É aí a indicação de que esses anjos têm origem divina. Também demonstra que será algo justo, pois não provém de homens injustos, mas provém de Deus. Ainda em Apocalipse capítulo 15, versículo 6, diz que descreve esses anjos como vestido de linho fino. Uma referência aí de que eles serão agentes administradores de juízo. A roupa ela denota a dignidade deles e o seu elevado status. O linho puro fala da justiça dos santos, a roupa da noiva de Cristo. Ainda no versículo 6 de Apocalipse 15, diz que os anjos eles estarão cingidos de um cinto de ouro. Esse tipo de acessório ele só era utilizado pelos sacerdotes e também pelos juízes de alta corte. Fica aí a indicação de que esses 7 anjos, eles serão 7 magistrados da mais alta corte celeste que estará executando esse juízo no período da grande tribulação. Seus trajes, além de falar de justiça, simbolizam também poder, dignidade, retidão e verdade. Apocalipse 15, versículo 7, diz que esses 7 anjos vão receber 7 taças
contendo aí as calamidades, a tortura, sinistro, castigo, suplício, as epidemias, entre outras adversidades, que eu estarei tratando mais especificamente na lição de número 9 contigo. Assim como existem os anjos que se mantiveram fiéis a Deus e estão aí destinados a viver na eternidade com Ele, há alguns anjos que eles foram aprisionados e somente serão libertados de maneira provisória para cumprir uma missão específica na terra durante o período da grande tribulação, conforme eu já mencionei para você. Mas há aí uma ordem de prisão a um anjo que ela ainda não foi executada. No final da grande tribulação, Jesus glorificado, quando ele se manifestar, colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, ele vai ordenar a execução desse mandado de prisão a Satanás. Satanás ele será dominado, aprisionado aí por um período de 1000 anos, sem chance de redução de pena por bom comportamento ou progressão de pena para regime semiaberto enquanto durar aí o cumprimento da pena de 1000 anos. Ainda bem que o ministro que vai executar essa sentença e que sustentará a obrigatoriedade do cumprimento dessa pena não será um dos integrantes dos Supremos Tribunais ou das cortes institucionais conhecidas na atualidade. Satanás preso, haverá aí o julgamento das nações com base aí nas suas posturas adotadas em relação à nação de Israel e em relação ao anticristo no período da grande tribulação. As nações que se aliarem ao anticristo, elas serão mortas e ficarão aguardando a ressurreição para a condenação eterna, que eu vou tratar com você na lição de número 13. As nações que se mantiverem aliadas a Israel por serem contrárias ao governo satânico do anticristo, elas vão receber a permissão para adentrarem no reino milenial, tema da nossa lição de número 12. Quanto aí aos demais anjos caídos, serviçais de Satanás na terra, a Bíblia não diz que eles serão presos no período milenial. No entanto, pode-se inferir que eles terão suas ações neutralizadas na terra, aí no decorrer do período do milênio. No finalzinho do milênio, os demônios eles voltarão a estar à disposição de Satanás nesse período de liberdade provisória em que ele sairá pela terra a enganar as nações. Os anjos maus eles serão julgados pela igreja glorificada após o milênio e a sentença condenatória que os destinará ao mais profundo abismo também será executada pelos anjos de Deus, os serviçais do Senhor. Execução de sentença é um fato comum na Bíblia e serve como exemplo do que será feito de forma plena no fim dos tempos. Mateus capítulo 22, versículos 12 e 13, relata o momento que uma pessoa ela adentra a uma festa de casamento com roupas inadequadas. Os servos do dono da casa, eles executam a ordem de amarrar essa pessoa e lançá-la nas trevas exteriores. A escuridão da época aí, devido à falta de iluminação pública em uma noite sem lua e estrelas, é uma representação das trevas da eternidade, longe da presença de Deus, pois somente Deus irradia a luz. A parábola contada por Jesus em Mateus capítulo 22, ela permite aí deduzir que os anjos de Deus, como seus serviçais, eles vão executar as sentenças determinadas pelo justo juiz de toda a terra. No livro de Apocalipse, João ele teve um vislumbre do que acontecerá com as pessoas cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida. As sentenças de jogá-los no lago de fogo e enxofre também será executada aí pelos anjos de Deus. Observando aí essas informações a respeito dos anjos, a respeito das suas funções, dos seus importantes papéis, tanto na história da humanidade quanto no fim dos tempos, percebe-se aí uma excelente oportunidade dada por Deus para que cada pessoa se posicione no centro da vontade de Deus e se beneficie do ministério dos anjos. Sob pena aí de se colocar em uma posição delicada, de ter que sofrer o juízo de Deus, cuja execução será por intermédio dos anjos. Deixar de acreditar na realidade bíblica da existência dos anjos não vai impedir que eles façam o que está determinado para eles fazerem. É momento de decisão, é momento de conserto diante de Deus. E que você possa aproveitar essa reflexão para você tomar aí uma atitude, uma posição diante de Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, abençoando sua família. Fique na paz do Senhor.